E aí, pessoal, mais uma vez o William falando aqui com vocês. E é justamente para falar a respeito da postura totalmente desastrosa que o governo do presidente tem agido, tá? Não só o presidente, os seus funcionários, os seus correligionários, tá? E os seus ministros têm agido diante daquela que é a pandemia, tá? Mais severa, pelo menos, do mundo moderno. Obviamente que o século XXI está recém começando, né? Então, com quase toda certeza, essa pandemia vai trazer uma recessão, que vai trazer uma hiperinflação, tá? Que no final vai acabar criando uma crise não só social, mas também econômica, tá? Além da crise política que esse presidente vai deixar, tá? Para que os futuros governantes do Brasil e os futuros dirigentes do Brasil herdem, né? Mas falando da pandemia, tá? E falando mais a respeito disso, eu falei aqui no meu canal, acho que na última sexta-feira, tá? A forma como o presidente tem agido, a irresponsabilidade do presidente, tá? Em relação a como ele comanda, tá? Todo o seu polo ministerial, tá entendendo? São dois ministros da saúde demitidos em meio de um mês. Tá entendendo? Em menos de um mês, mas no meio de um mês. É praticamente nocivo, tá? O jeito que ele trata a situação, sempre minimizando as coisas, negando as coisas, tá entendendo? A gente sabe que o cunho, que a base do bolsonarismo é o revisionismo, é o negacionismo, é o obscurantismo, é o racismo, são as teorias conspiratórias, mas nesse momento ele está jogando com a vida das pessoas. Todos eles estão jogando com a vida das pessoas nesse momento, né? Para eles, tudo o que importa, especialmente para esse canalha aqui, ó, tudo o que importa é o cenário de 2022. Ele quer manter o discurso dele, ele quer manter o palanque dele. Tá? Embora desde que ele tenha chegado, ele não tenha feito nada de bom, pelo que eu saiba, pelo contrário, ele só piorou ainda mais a nossa situação. Tá? Ele eleito pelas infames elites, né? Classe média que se acha alta. Enfim, como eu falei, tá? Fica evidente que o Bolsonaro, que o excremento Bolsonaro, ele, ele não tem capacidade nenhuma, tá? De fazer uma boa administração, tá? Isso já era fato, tá entendendo? O que eu penso da seguinte forma é que nesse momento ele deveria tentar reunificar a sociedade, tá? Ter visitado hospitais, ter ido a leitos, tá? Ter visto de perto o que tudo isso significa, mas não, ele tem ignorado tudo isso desde o começo. Ele tem agido como um psicótico desde o começo e agora ele tá cada vez mais descontrolado. Tá entendendo? Ele tá cada vez mais paranoico, mais alucinado. E pelo semblante dele, eu digo que eu penso que eu acho que ele só não renunciou ainda por pressão dos filhos, tá entendendo? Porque ele tá visivelmente desequilibrado, tá? E ele tá tão desequilibrado que ele vai acabar colocando uma dessas figuras bizarras aqui no Ministério da Saúde. Tá entendendo? Ou seja, vai agravar ainda mais a nossa situação. Ele mesmo já sinalizou que ele só vai sossegar enquanto ele não colocar lá o Osmar Terra. O Osmar Terra Plana, que é um cara que falsifica dados, tá? Que é um revisionista de marca maior, que é um canalha, tá? Ou seja, ele vai jogar com a vida das pessoas, tudo em nome do negacionismo dele de que essa pandemia é só uma gripezinha que só está matando idosos. Ou seja, o cara tá completamente fora da realidade, tá desconexo da realidade em que ele vive, tá entendendo? E assim, ó, eu acho que a situação tende a se agravar. Na minha opinião, eu falei isso no início da pandemia, né, no início de toda essa droga, que é provável que pelo Brasil, o idiota lá disse que ia chegar a 1 milhão, tá? Aquele youtuber, Bolsonaro, não é bolsonarista, mas aquele youtuber lá, fracassado lá, que vive pregando bobagem na internet, disse que ia chegar a 1 milhão. A China tem 20 mil, mas não chegou nem a... A China tem 1 bilhão de habitantes, tá? E não chegou nem a 20 mil mortes, tá? Por que o Brasil, mesmo o Brasil sendo um país de quinto mundo, tá? Iria chegar a 1 milhão? Isso é impossível, tá? Isso é bobagem. Mas nas minhas perspectivas, era que chegasse a 100 mil. Obviamente, porque o presidente combate o isolamento, tá? E combate as medidas, tá? E ataca as medidas que defendem o isolamento,
Tá entendendo? E quando o Brasil tiver que entrar em lockdown, e o Brasil vai ter que entrar, querendo ou não, vai agravar a nossa situação, porque agora o mundo todo está começando a reabrir lentamente, né? Se nós tivéssemos começado isso no começo, mas não, esse fracassado aqui, desde o começo, ele minimizou as coisas, tá entendendo? Então ele deixou o nosso país à própria sorte, ele nos abandonou à própria sorte, tá entendendo? Tudo para tentar salvar a economia do seu governo ridículo e desprezível, tá? Por gente maluca e retardada, para ter e quis de todas as formas jogar com a vida das pessoas, sendo que até nos países, só em 3 países aí ditatoriais pelo mundo, Nicarágua, Bielorrússia e Turcomenistão, tá? Os líderes estão ignorando, né, a situação como o Bolsonaro tem feito aqui e agravando ainda mais a nossa situação.